Uma empresa de eletricidade cobra de seus clientes uma taxa base de $10 mensais, mais 6 centavos de dólar por quilowatt-hora para os primeiros 1.200 kWh, e 7 centavos para todo uso acima de 1.200 kWh. Expresse o custo mensal, E, como uma função da quantidade utilizada, X, de eletricidade. Então, faça um gráfico da função, E, para um consumo entre 0 e 2.000 kWh. Na ausência de consumo de eletricidade, temos um custo fixo de $10. Se usarmos o eixo X para o consumo de energia elétrica, em kWh, e o eixo Y como valor do custo mensal do consumo de eletricidade, em dólares, temos que a função E de X, desejada, contém o ponto de coordenadas 0 e 10. Além disso, até o consumo de 1.200 kWh, a função tem comportamento de reta. Com um consumo de 1.200 kWh, temos uma fatura de $82. Ou seja, o gráfico dessa função contém o ponto de coordenadas 1.200 e 82. Dos 1.200 aos 2.000 kWh de consumo, temos um consumo total de 800 kWh partindo do valor de $82. Então, para 2.000 kWh de consumo, temos uma fatura no valor de $138. O que nos leva ao ponto de coordenadas, 2138, do gráfico. Para expressarmos essa função, precisamos observar o consumo no intervalo entre 0 e 1.200 kWh, e o intervalo de 1.200 a 2.000 kWh. No intervalo de 0 a 1.200 kWh, relembramos que a função contém o ponto de coordenadas, 0 e 10, e o ponto de coordenadas, 1.200 e 82. Essa função tem comportamento de reta, e portanto, terá expressão do tipo, E de x igual a 1x mais b1. Precisamos determinar os coeficientes, a1 e b1. Determinaremos o coeficiente, a1, através da razão entre a variação das coordenadas, y, e a variação das coordenadas, x, dos pontos dados. Substituindo as coordenadas dos pontos contidos nesse intervalo, e com as devidas operações, concluímos que o coeficiente, a1, vale 0,06. Assim, nesse intervalo a função tem expressão dada por E de x igual a 0,06x mais b1. Determinaremos o valor de b1, usando o ponto de coordenadas 0 e 10. Substituímos nessa expressão o ponto de coordenadas 0 e 10. O que nos leva ao valor 10 para o coeficiente b1. Logo, para um consumo entre 0 e 1.200 kWh, temos a expressão E de x igual a 0,06x mais 10 para a função. Para um consumo acima de 1.200 kWh, usaremos o ponto de coordenadas 1.200 e 82 e o ponto de coordenadas 2.000 e 138 para determinarmos a expressão da função E de x igual a 2x mais b2. Usaremos mecanismo análogo ao usado para o cálculo do coeficiente A1, para que possamos determinar o coeficiente A2. Com as devidas substituições e operações, concluímos que A2 é igual a 0,07. Então, para um consumo acima de 1.200, temos a expressão E de x igual a 0,07x mais b2. Usaremos o ponto de coordenadas 1.200 e 82 para determinarmos o coeficiente b2. Substituímos as coordenadas desse ponto na expressão da função E de x. Operamos a multiplicação disponível. E transferindo o termo 84 para o outro lado da equação, concluímos que o coeficiente b2 vale menos 2. Assim, para esse intervalo, a função tem expressão dada por E de x igual a 0,07x menos 2. De modo completo, podemos escrever a expressão dessa função como E de x igual a 0,06x mais 10, para um consumo entre 0 e 1.200 kWh, igual a 0,07x menos 2, para um consumo acima de 1.200 kWh. Apresentamos graficamente essa função para um consumo entre 0 e 2.000 kWh, observando as especificidades dos dois intervalos mencionados, e destacando os 3 pontos utilizados durante a resolução da questão. Se o vídeo te ajudou nos estudos de cálculo, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal.
O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.